Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção. Estamos a gravar na sexta-feira, 18 de agosto de 2023, um dia depois de se terem constituído as Cortes Gerais em Espanha, na sequência das eleições legislativas antecipadas de 23 de julho passado. Na segunda-feira, 21 de agosto, dia em que este episódio vai para o ar, o rei Filipe VI inicia a ronda de consultas aos partidos para apurar qual é o candidato com melhores condições para ser investido primeiro-ministro. Terá de ser Alberto Núñez Feijóo, o líder do Partido Popular, o partido de direita que venceu as eleições, ou Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro e chefe do Partido Socialista Operário Espanhol. Para tentar ajudar a deslindar o novelo da política espanhola, convidei para este episódio a Ana Isabel Xavier, investigadora do ISCTE. Olá, viva Pedro. A edição técnica deste episódio cabe à Salomé Rita e eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, na condução da conversa. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Ana Isabel, primeira pergunta. Quem é que vai ser primeiro-ministro, Feijóo ou Sánchez? Pedro Sánchez continuará a ser o primeiro-ministro de Espanha, é isso que indica, e portanto a pergunta direta será Núñez Feijóo ou Pedro Sánchez o próximo primeiro-ministro, tudo indica que seja o Pedro Sánchez. E isto porque, se até à passada quinta-feira havia ainda algumas dúvidas sobre a capacidade de uma grande coligação em que o PSOE pudesse efetivamente ter aqui também o voto dos 7 deputados do Junts pela Catalunha, isso acabou por ser dissipado na cerimónia da constituição da mesa e na constituição do Parlamento e sobretudo com a eleição de Francina Armengol para presidente do Parlamento. Mas não só a dúvida fica dissipada por isso, portanto pelo PSOE ter conseguido uma maioria de 178 votos para eleger Francina Armengol, como aquilo que eventualmente até mais surpreendeu aqueles que estavam a acompanhar esta cerimónia e todo o processo de constituição do novo Parlamento, foi o facto do próprio Vox, com os seus 33 deputados, acabarem por não apoiar a candidata do grande bloco das direitas, portanto do PP, da União do Povo Navarro, da Coligação Canária, e por isso Cuca Gamarra, a candidata do PP, não foi para lá dos 139 votos, e os 33 votos do Vox acabaram por ir para o seu próprio candidato, Ignacio Gil Lázaro. Ora, isto mostra claramente o bloco da direita não está tão agregador como se pensava, e o bloco da esquerda e o bloco de Pedro Sánchez, pelo menos para aquilo que foi a eleição da mesa, mostra que há condições para agora se iniciarem negociações também para a formação do Executivo, e por isso eu reitero, a existir um primeiro-ministro empossado a partir desta eleição de julho e desta legislatura, essa pessoa neste momento só poderá ser Pedro Sánchez. Exato, eu estou de acordo contigo e vou recordar só aqui para os ouvintes o que se passou na eleição da Presidente do Congresso dos Deputados. É Francina Armengol, do Partido Socialista Operário Espanhol, do mesmo de Sánchez. Ela teve o apoio dos 121 deputados do Partido Socialista, a que se juntaram os 31 do SUMAR, que é uma aliança de partidos de esquerda radical, que tomou no fundo o lugar do Podemos enquanto parceiro de governo do Partido Socialista, aliás é chefiado por Yolanda Díaz, que é a Ministra do Trabalho, e juntaram-se ainda aos votos da esquerda republicana da Catalunha, que tem 7 deputados, outros 7 do Juntos pela Catalunha, o partido também independentista de Carles Puigdemont, o antigo presidente do governo catalão, e ainda o Partido Nacionalista Basco, o partido Euskal Herria Bildu, que é um partido nacionalista radical basco, herdeiro da velha Batasuna, que era o braço político do grupo terrorista ETA, e ainda o Bloco Nacionalista Galego. Foi esta soma de partidos, por um lado de esquerda, por outro lado de nacionalistas periféricos,
que permitiu empossar Francina Armengol como presidente do Congresso. O Partido Popular e o Vox, como disse a Ana Isabel, nem sequer se uniram para esta eleição, o que dá um sinal de que dificilmente a direita conseguirá uma coligação de poder. Portanto, o PP só conseguiu somar a coligação Canária e a União do Povo Navarro, tem um deputado cada, coisa muito, muito escassa. Agora, resta saber em que condições, ou quais são as condições e o preço para esta maioria que empossou Francina Armengol se repetir e permitir empossar, investir Pedro Sánchez como Primeiro-Ministro. Uma coisa é vermos que Feijóo está praticamente descartado porque a aritmética parlamentar não permite que ele seja Primeiro-Ministro. Coisa diferente é saber quais são as condições para partidos como a esquerda republicana, como os Juntos pela Catalunha, ou fazerem, que são estes, e sobretudo os Juntos pela Catalunha, ou talvez seja aquele que se vai revelar mais exigente, qual vai ser o preço para Sánchez poder ter, de facto, ser investido pelo Primeiro-Ministro. Eu recordo, já agora não me quero alongar, mas vou recordar o calendário próximo. A partir de dia 21, o rei Filipe VI vai receber os partidos, alguns não vão, estes independentistas da Catalunha, o Bildu e o Bloco Nacionalista Galego recusam-se a ter reuniões com o monarca, a quem não reconhecem legitimidade. Depois será marcada uma sessão de investidura e o importante é saber isto. Na primeira ronda de votação, para ser investido Primeiro-Ministro, o candidato tem de ter 176 votos a favor, portanto uma maioria absoluta de deputados. Numa segunda ronda, que se marca para 48 horas depois, se a primeira não for decisiva, é só preciso ter mais votos a favor do que contra. E é nesta segunda votação, possivelmente, que Pedro Sánchez está a pensar. Agora, Ana Isabel, quais são as condições, o que é que Sánchez vai ter que dar aos catalães? Eu digo isto porque os outros partidos, o Bloco Nacionalista Galego, até o Bildu, sendo um partido problemático mais pelo seu legado e pelas referências que continua a fazer ao seu legado do que propriamente pelas exigências, até porque se pôs inteiramente à disposição de Sánchez. Portanto, em termos desta negociação para a investidura, parece-me que os mais exigentes vão ser os catalães, quer a esquerda republicana da Catalunha, quer sobretudo os Juntos para a Catalunha, cujo líder Puigdemont está fugitivo em Bruxelas desde 2017. Qual vai ser o preço que estas forças políticas vão apresentar a Sánchez? O preço antecipa-se bastante alto e antecipa-se como sendo necessária uma grande criatividade, quer jurídica, quer política, porque a Constituição espanhola acaba por ser uma grande linha vermelha para aquilo que são as duas grandes reivindicações, sobretudo de Puigdemont, e que até ao momento já se antecipa como sendo, por um lado, as amnistias para todos aqueles que estiveram envolvidos no referendo de 2017 e também um novo referendo. No pré-acordo que levou o Juntos pela Catalunha de Puigdemont a apoiar a formação da mesa e a presidência do Parlamento espanhol no final da semana passada, conseguiu-se perceber desde logo que havia 3 grandes condições que então permitiram que isso acontecesse. E essas condições foram sobretudo alavancadas pelo Junts e pelo ERC. Por um lado, a promoção do uso de línguas cooficiais nas instituições comunitárias e obviamente também as instituições espanholas, e estamos a referir ao catalão, ao galego e ao basco, e aqui foi claramente uma exigência do Junts e do ERC que existisse o reconhecimento institucional do catalão como língua oficial, já na presidência espanhola do Conselho da União Europeia, e também desse ponto de vista é importante dizer que Francina Armengol é particularmente sensível a isto e por isso ela acaba por ser a pessoa certa no momento certo, no sítio certo. Uma segunda... É preciso lembrar que ela é das Ilhas Baleares, foi presidente do governo das Ilhas Baleares durante 8 anos e as Baleares são um dos sítios onde se fala uma língua, portanto, além do castelhano fala mallorquín, que é uma língua da família do catalão, depois os linguistas debatem se é a mesma língua ou se é outra, mas de qualquer maneira é alguém que está habituado e que vem de uma região onde línguas cooficiais são
Absolutamente, e para além disso, a Francina Armengol estudou em Barcelona, toda a sua formação académica passou por Barcelona e, portanto, ela é particularmente sensível exatamente também à região da Catalunha. Ela formou-se em farmácia em 1995, fez depois pós-graduações, estudou também Direito sempre na Universidade Aberta da Catalunha e na Universidade de Barcelona, por isso é alguém que efetivamente tem uma grande proximidade também emocional à Catalunha. Uma segunda condição que foi importante para este pré-acordo foi a criação de uma comissão de investigação para o caso Pegasus. Aliás, a Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu disse em maio deste ano que o governo espanhol espiou nacionalistas catalães e, portanto, mais uma vez, o Juntos pela Catalunha foi muito perentório nesta matéria. E uma terceira e última questão na qual o Juntos foi também perentório, a criação de uma comissão de investigação dentro do Congresso sobre os atentados na Catalunha em 2017. Estes foram os 3 pontos do pré-acordo que arrumaram, digamos assim, a constituição da mesa. Puigdemont foi muito claro, uma coisa é a eleição da mesa, outra coisa é a formação do Executivo, e por isso para a formação do Executivo é bastante provável que Puigdemont coloque na mesa o referendo e as amnistias. Para as amnistias, enfim, eu julgo que poderão existir aqui vários artifícios jurídicos para isso, mas eventualmente será um pouco mais fácil, embora Puigdemont também perceba que neste momento ele não pode esticar demasiadamente a corda, porque se por algum motivo Pedro Sánchez não for investido, o risco de existirem novas eleições é muito elevado, o risco do PP de Núñez Feijóo voltar a ganhar as eleições é também muito elevado e aí ele perde qualquer capacidade negocial nesta matéria. E por isso, talvez, o grande foco de negociação com Pedro Sánchez será a questão do referendo. Como nós sabemos, a questão do referendo seria sempre inconstitucional, portanto, há uma linha vermelha que a Constituição determina a partida da qual Pedro Sánchez não pode abdicar, e aí eu diria que Pedro Sánchez tem um artifício jurídico e um artifício político que pode utilizar. O artifício jurídico é dizer que não há referendo, mas há uma consulta política não vinculativa, só para de alguma forma aferir o espírito, o ânimo da Catalunha em relação a uma eventual saída de Espanha. Isabel, perdoa interromper-te, tu achas que uma consulta dessas, uma consulta popular, vá lá, não vinculativa, consultiva, que portanto seria uma espécie de referendo não assim chamado, não, no caso, vamos imaginar um cenário em que há essa consulta popular, eu estou a passar por cima das dificuldades que seriam a sua organização, mas supondo que isso se realizava daqui a uns anos, havia alguma possibilidade do resultado dessa consulta não ser depois aplicado? Imaginemos que ganhava ou sim a independência numa consulta consultiva. O que é que depois acontecia? Eu tenho, esta é uma das coisas é uma das interrogações que me ocorrem quando se fala nesta condição para É uma preocupação muito grande, até porque há uma série de países europeus onde os referendos ou as consultas populares não são vinculativas juridicamente, mas do ponto de vista político há um comprometimento. Aliás, pense no Brexit. Exatamente. O Brexit foi assim, e os três referendos, já foram há muito tempo, mas os 3 referendos nacionais que houve em Portugal, 2 sobre o aborto, 1 sobre a regionalização, nenhum deles foi juridicamente vinculativo, não tiveram 50% de participação, mas em todos os casos seguiu-se a orientação política. Houve imediatamente uma consequência, houve um debate, pelo menos em sede da Assembleia da República, que depois levou à legislação, e por isso claramente que há aqui um risco muito grande. Onde é que Pedro Sánchez eventualmente estará a ser otimista? É no facto de, nestas eleições, os partidos independentistas na própria Catalunha terem tido um resultado muito fraco. E por isso, à partida, Pedro Sánchez considera que nesta fase os próprios catalães não vão optar pela saída de Espanha. Talvez seja essa a expectativa, o otimismo de Sánchez, mas será muito de tentar também ganhar tempo, e nesse ganhar tempo ele é investido, ele acaba por ter a maioria no Parlamento, tem uma presidente do Parlamento que lhe é favorável e acaba por conseguir tramitar uma série de legislação e ir ganhando tempo, fazendo a legislatura. Talvez seja seja isso que esteja na mente de Pedro Sánchez. Mas há aqui uma outra solução criativa, política, que pode estar na mente de Pedro Sánchez. Isso significa um certo reforço dos poderes das regiões, ou seja,
caminhar para um federalismo, caminhar para uma plurinacionalidade. Mais uma vez estamos aqui a resgatar uma série de debates que não são novos em Espanha, mas que mais uma vez pode ser um meio caminho entre aquilo que seria a independência e a autonomia de facto e de jure e aquilo que é a manutenção do status quo, que é nesta fase particularmente incómodo para o Governo de Madrid. Portanto, eu diria que... Pois, até porque é capaz de haver naquela percentagem de catalães que se declarem em estudos de opinião a favor da independência, que andam a roçar muitas vezes, às vezes estão a roçar os 50% por cima ou por baixo, mas muitas vezes andam nos 40 e tais, é capaz de haver uma fatia dessa população que, perante um cenário de maior autonomia ou federalização de Espanha, se calhar abandonava o desígnio da independência. Não, nem todos, ou seja, nem todos são separatistas. Absolutamente, e aí depende do grau de federalização, do grau de plurinacionalidade que é reconhecido pelo Governo de Madrid. E por isso, na realidade, Pedro Sánchez tem aqui algumas soluções criativas, políticas, jurídicas, umas mais artificiais e com mais riscos, outras com menos riscos, mais negociadas também porventura. A questão também aqui é perceber qual é que é o tempo de negociação real neste momento. Como dizias e bem, nesta segunda-feira o rei recebe os partidos que se disponibilizaram para e que reconhecem o rei, e por isso significa que o relógio já está a contar, por isso muito brevemente a sessão de investidura ocorrerá, e uma vez a sessão de investidura ocorrendo, e se for bem sucedida, a legislatura começa. Por isso, rapidamente tem que haver aqui um espaço de negociação que permita já existir um pré-acordo para que o Juntos pela Catalunha apoie esta maioria, ou pelo menos que se abstenha, porque se é verdade que na primeira volta são necessários 176 votos a favor, numa segunda volta não só é necessária uma maioria simples, ou é suficiente uma maioria simples, como as abstenções contam de alguma forma como aprovação, ou não contam como negação. Sim, porque exatamente, porque só é preciso ter mais votos a favor do que contra. É preciso lembrar também que assim que for o dia em que se realizar a primeira tentativa de investidura, a primeira sessão, a tal que exige 176 votos, é o dia que também põe a contar um prazo de 2 meses para formar governo. Não há um limite de tentativas, se falhar a primeira e a segunda votação, pode-se tentar com outras formulações, com novas negociações, ir outra vez a uma nova investidura, mas a partir da primeira data é inexorável o prazo de 2 meses, e se em 2 meses não acontecer uma investidura, terá de se repetir as eleições. Eu estou a frisar isto porque das últimas 2 vezes que houve legislativas em Espanha, no final de 2015 e no início de 2019, foi isto que aconteceu. Durante 2 meses os partidos não chegaram a acordo para formar um executivo e teve de se repetir as eleições. Eu estou com a ideia, tu corrigir-me-ás se não concordares, de que há um consenso, ainda que não declarado entre os vários partidos, de que ir para novas eleições é de evitar, é indesejável e até seria, de alguma forma, um pouco vergonhoso do ponto de vista de uma democracia funcional. Absolutamente, sobretudo tendo em conta que estamos a falar de Espanha, ainda mais Espanha até dezembro assume a presidência do Conselho da União Europeia. É verdade que a máquina está muito aliada e não há propriamente uma contaminação ou bloqueio dessa presidência em virtude da situação interna, mas também é verdade que já houve eleições antecipadas. Estas eleições de julho estavam marcadas para dezembro, portanto elas foram antecipadas porque Sánchez considerou, após as últimas eleições de cariz mais regional, que a possibilidade das eleições ocorrerem só em dezembro seria muito mais prejudicial para o PSOE, e a verdade é que as eleições acabaram por ser surpreendentes também noutra questão. As eleições foram agendadas para um período de férias para a maioria dos espanhóis, estimava-se uma grande taxa de abstenção e pouca adesão àquilo que era o voto por correspondência à distância, e a verdade é que as taxas de participação foram das mais elevadas de sempre, quer presenciais, quer sobretudo nos votos por correspondência, e por isso aquilo que poderia ser um pretexto para novas eleições, que é o facto da maioria da população espanhola não ter sequer comparecido a estas eleições e por isso o resultado nem sequer representar aquilo que é a vontade dos espanhóis, não é um argumento. Também é verdade que ocorreu desta feita em Espanha, como ocorreu anteriormente em países como Portugal, o facto do partido que mais votos teve não ser capaz de formar governo. Isto vai acontecer, isto pode acontecer de facto em Espanha.
o que mostra também que do ponto de vista do sistema político, dos sistemas políticos europeus, está a existir cada vez mais uma mudança progressiva para aquilo que são as aritméticas parlamentares em prejuízo daquilo que costumavam ser as grandes maiorias absolutas de um só partido. Isso mostra-nos também que é preciso cada vez mais acomodar o pluripartidarismo. Agora, o que é muito claro é que para os nacionalismos periféricos, o catalão e o basco, o governo Sánchez é a única possibilidade de abertura em Espanha de uma negociação territorial. E é neste argumento de reencontro entre os diferentes povos desta complexidade plural de Espanha que Sánchez está, neste momento, a lançar todas as cartas para voltar a ser investido. Mas seja também qual for o resultado, e supondo até que Pedro Sánchez seja efetivamente bem sucedido nestas negociações e seja investido, é importante percebermos que será sempre uma coligação com algumas fraquezas. Estar permanentemente na mão de uma pleiade de partidos que têm reivindicações muito diferentes entre si e que inclusivamente alguns deles querem sair de Espanha e, portanto, não se revêem naquilo que é o próprio sistema político do qual fazem parte, é sempre um risco muito grande que pode levar a bloqueios, pode levar a uma certa entropia do próprio sistema político e da própria organização do Estado, que é importante termos em conta. Como também é importante termos em conta que no Senado o PP teve a maioria, já tomou posse, aliás, também nesse sentido, e embora no Parlamento espanhol tenhamos uma presidente, esta Balear, Francina Armengol, que é tida como alguém muito consensual, muito ponderada e muito, enfim, muito receptiva às negociações permanentes, e é ela que, aliás, acaba por definir aquilo que é o caminho legislativo de muitas das iniciativas que obrigatoriamente vão ter que passar por ela para serem tramitadas. A verdade é que os próximos meses, os próximos anos em Espanha serão sempre meses e anos de alguma instabilidade política, até porque, como é óbvio, o próprio PP vai querer reivindicar o seu próprio espaço político e reivindicar aquilo que era a sua legítima e natural direito à governação. Eu lembro quando Pedro Sánchez se tornou primeiro-ministro em 2018, ainda sem sequer passar por eleições, fê-lo apresentando uma moção de censura contra o então governo de Mariano Rajoy do PP. Isto porque em Espanha a moção de censura funciona de forma construtiva, portanto quem derruba um governo tem de associar a esse derrube um governo alternativo, e o dele foi aprovado, mas a verdade é que menos de um ano, portanto ele entrou em funções dia 1 ou 2 de junho de 2018, se eu não estou em erro, e passado menos de um ano o governo caiu porque os partidos que se tinham posto de acordo para levar Sánchez ao poder em vez de Rajoy não se puseram de acordo, por exemplo, para aprovar um orçamento de Estado, e o governo caiu. Esse risco existe também, com certeza, na legislatura que agora começa. Esse risco existe, vai estar sempre permanente, e a verdade é que por mais pré-acordos que Sánchez consiga fazer nesta fase, também pela questão do tempo, eles nunca serão suficientes para poder antecipar todos os cenários e para poder também antecipar aquilo que serão as próprias, a própria natureza destes partidos, que são naturalmente partidos de contestação, com causas próprias, e muito dificilmente estes pré-acordos terão uma natureza de tal modo específica que já cobrirão todas essas reivindicações, como também será natural que à medida que o tempo passe, essas reivindicações aumentem, nem que não seja para perceber se vão conseguir chegar até ao limite desses mesmos pedidos para que o governo continue em funções. De tudo isto também se realça o óbvio: Pedro Sánchez é um verdadeiro sobrevivente político, alguém que entra na política espanhola de forma mais recente com uma moção de censura, como bem recordavas, e que se arrisca novamente a ser primeiro-ministro sem ter ganho as eleições, conseguindo manter estas aritméticas parlamentares a seu favor. E, para além disso... É alguém que já chegou a ser, sobreviveu até uma defenestração pelo próprio partido na sequência dos maus resultados das eleições de 2015 e 2016, e ainda assim voltou depois através de eleições primárias, e portanto eu tinha dito antes das eleições de julho
passado que apesar das sondagens serem péssimas, ninguém devia descartar uma nona vida do gato Pedro Sánchez, e de facto assim parece ser. O que só demonstra que de facto esta capacidade de reinvenção de Pedro Sánchez é enorme, e não só esta capacidade de reinvenção, mas também a naturalidade com que ele tem enfrentado os últimos tempos. No dia das eleições, Pedro Sánchez teve um discurso particularmente vitorioso, um discurso de unidade, um discurso de otimismo e também de grande informalidade para com os espanhóis, agradecendo também o modo como se mobilizaram para estas eleições, portanto, quase que antecipando que, mesmo não tendo tido a maioria dos votos, havia uma grande coligação à esquerda que o poderia favorecer, até porque Pedro Sánchez sabia de uma coisa, que era o facto de, nesta aritmética de vários partidos, ele ser, entre ele e Feijóo, o único que conseguiria chegar às reivindicações desses partidos. Para além disso, também é muito curioso que depois Sánchez acabou por se afastar um bocadinho deste alarido mediático, tirou férias com a família, deixou que o processo se desenrolasse nos bastidores, sem grandes alaridos mediáticos, e depois, no final da semana passada, acaba por mostrar que a sua estratégia negociada, pelo menos mais uma vez para a formação da mesa, foi bem conseguida. E portanto é agora essa ponderação e essa capacidade de reinvenção que Sánchez vai tentar novamente, e por isso, mais uma vez, qualquer declaração prévia de morte política de Pedro Sánchez é manifestamente exagerada. Claro, ele aliás, houve um pormenor na campanha que eu destaquei, que foi um dos insultos que lhe dirigiam a Pedro Sánchez, sobretudo a extrema-direita, chamavam-lhe Perro Sánchez, portanto em espanhol perro é cão, e eu achei divertidíssimo que num ato de campanha a mulher do Pedro Sánchez apareceu com um crachá a dizer Perra Sánchez, portanto ela própria a apropriar-se do insulto que queriam dirigir ao marido. Eu gostava de falar, de que tu falasses de outro assunto, gostava de saber a tua visão sobre um assunto que é a presença na coligação que apoia, na aliança de partidos que viabilizará possivelmente esta investidura de Pedro Sánchez, a presença do Bildu. O Bildu, que é um partido que participa legalmente na política espanhola há já alguns anos, há pelo menos 13 eleições no País Basco que assim é, portanto sobretudo desde que a ETA primeiro deixou a ação armada, portanto deixou de assassinar e mais tarde se dissolveu. É um partido que ainda assim levanta alguns problemas éticos, é herdeiro da Batasuna. A Batasuna foi um partido que acabou por ser judicialmente extinto pelo sistema político e judicial espanhol. Entretanto, o Bildu tem existência legal, mas é um partido que de alguma forma permanece manchado pelo legado de décadas de assassinos, de crimes que vitimaram centenas de pessoas. E o grande problema aqui, obviamente que a história avança, que há novas fases, mas ainda há uma semana ou duas eu vi um tweet do partido Bildu a glorificar um terrorista da ETA que morreu, era o aniversário da morte desse terrorista, a quem tinha explodido uma bomba. Ele estava a instalar uma bomba e a bomba explodiu-lhe e ele acabou por morrer. E da mesma forma que nas últimas eleições regionais e municipais, em 28 de maio, o Bildu apresentou nas suas listas 44 antigos membros da ETA que tinham cumprido pena de prisão por crimes, 7 deles crimes de sangue. Ora, esta mancha é aceitável numa democracia liberal moderna e qual é o peso? Politicamente não parece estar a ter grande custo, mas apesar de tudo, qual é o lastro de ser investido primeiro-ministro com os votos de uma força política com estas características? Essa é uma questão com a qual Pedro Sánchez vai ter que lidar, embora eu julgo que neste momento Pedro Sánchez está tão focado em ser investido, que o preço a pagar e os amigos com quem está a contar para que isso aconteça, nesta fase lhe pareça menor. Eventualmente será noutro futuro, com outro líder, que o PSOE vai acabar por ser penalizado exatamente por isso. Aliás, eu julgo que o facto de os dois grandes partidos que tiveram maiores votos nestas eleições ter sido, por um lado, o PP e o PSOE, e todos os outros partidos terem tido votações muito mais reduzidas, enfim,
à exceção depois do Sumar e do Vox, embora o Vox também tenha descido bastante naquilo que foram as intenções de voto anteriores, mas eu julgo que isso já mostra que de alguma forma os espanhóis queriam que a solução governativa que se afigurasse fosse uma solução maioritariamente ou de direita ou de esquerda, mas em que ou o PP ou o PSOE tivessem a capacidade de governar sem a necessidade deste tipo de aritméticas tão questionáveis e tão criticáveis do ponto de vista ético e moral. Eventualmente muitos espanhóis, ao votarem no PSOE, votaram a pensar nisso, a tentativa de criar uma maioria sólida para o PSOE, com o Sumar, e eventualmente acharam que essa maioria seria suficiente, porque o Sumar também esteve praticamente em terceiro lugar em muitas sondagens, depois acabou por ser o quarto mais votado. Aquilo que o Bildu reivindica ou auto-reivindica para si é a convicção que, com a dissolução do grupo terrorista, o próprio Bildu se reinventou e mudou de estratégia. E por isso... Sim, eles aliás fizeram logo questão a seguir às eleições de dizer que os votos deles para a investidura de Sánchez vinham sem preço, que não iam exigir nada a troco de apoiar a investidura, portanto no fundo querendo apenas travar a hipótese de um governo do PP apoiado pela extrema-direita, pelo Vox, e nisso parecem ter sido um pouco acompanhados pelo eleitorado espanhol. Parece-me que houve mais medo no eleitorado espanhol de um governo dependente do Vox do que de um governo dependente do Vox, ou em que o Vox até fizesse parte do próprio governo, versus um governo apoiado por vários partidos, um dos quais... Absolutamente, isso pode nos levar a outra leitura, que é os espanhóis preferem uma aritmética plurinacionalista, uma aritmética onde efetivamente consigamos aqui acomodar os nacionalismos periféricos e até estes grupos políticos independentistas, e preferem ter este tipo de aritmética a terem uma aritmética onde o Vox assuma aqui um lugar principal. Nós temos que perceber que de facto o sistema político espanhol está ele próprio em grande transformação. Os atores clássicos da vida parlamentar, como Ciudadanos ou Teruel Existe, desapareceram. O Podemos e o Vox sofreram graves crises internas, aliás o Podemos foi completamente absorvido, o Vox perdeu uma série de votos e por isso estes partidos mais pequenos, e aí o Bildu é de facto um partido um pouco mais pequeno, conseguiu 6 deputados nestas eleições, mesmo assim mais do que o Partido Nacionalista Basco, que conseguiu 5, ou o Bloco Nacionalista Galego, que conseguiu apenas 1. Portanto, na verdade estes partidos mais pequenos acabam por ser a chave mestra para uma solução governativa e de alternativa a partidos como o Vox, que aliás, mesmo estando em terceiro lugar, acabaram por ser, acabaram por perder aqui o eleitorado, que era o eleitorado mais tradicional e com o eleitorado que via no Vox efetivamente uma alternativa. Por isso eu julgo que em relação ao... Aliás, é engraçado que eles perderam votos sobretudo nas regiões em cujos governos regionais chegaram a participar, o que mostra que não foram muito apreciados quando investidos no poder. O que é bastante sintomático também de uma certa narrativa e de uma certa postura que o Vox tem vindo a assumir nos últimos tempos, que é para muitos vista como demasiado agressiva e demasiado contestatária. É importante recordarmos que o Bildu, um partido que na realidade eles se chama Unir o País Basco, não é? Eles acabaram por não fazer nenhuma reivindicação específica a Pedro Sánchez para apoiar agora na formação da mesa e por isso inclusivamente não exigiram lugares específicos na mesa, ao contrário até de outros partidos que queriam expressamente que isso fizesse parte deste pré-acordo. Portanto, isso mostra pelo menos para já, do ponto de vista do seu apoio, que não há um preço óbvio, não é? E que esse preço, pelo menos para já, acaba por ser de uma tentativa de reinvenção, uma tentativa de mostrar que há uma transformação real deste partido, que o que o une é, de facto, o País Basco e que toda a genealogia política que nos leva de facto ao grupo Batasuna e à dimensão mais terrorista acaba por ser para eles algo do passado com o qual não se querem identificar nem associar. Claro que há aqui uma dimensão judicial que tem que continuar e que efetivamente a própria sociedade de Espanha
tem que de alguma forma se reconciliar com a sua história, e isso passa muito pela dimensão judicial destes casos, e não pode de todo estar afastado também dos próximos tempos políticos. Agora, se os eleitores tradicionais do PSOE vão de alguma forma confrontar Sánchez com este tipo de aritmética política tão variável, ou se pelo contrário apreciam o facto de ter sido possível toda esta solução criativa e continuar a ser governo, bem, essa é a questão que pelo menos fica adiada até às próximas eleições, até porque na realidade no meio de toda esta convulsão política até já se dizia que Pedro Sánchez não iria ser investido e portanto ele até poderia ser o próximo secretário-geral da NATO, por isso até já se falava de cargos internacionais para Pedro Sánchez caso ele não fosse investido. Ora, nós vemos neste momento outra realidade completamente diferente, e agora é perceber de facto como é que depois das conversações com o rei, Pedro Sánchez consegue efetivamente avançar com as negociações, sobretudo com o Juntos pela Catalunha, sendo certo, pelo menos no dia de hoje, que o Vox não é, neste momento, uma solução política de apoio a Núñez Feijóo, e portanto isto leva-nos desde logo à convicção que uma grande coligação à direita está fora do panorama político espanhol dos próximos tempos. Exatamente, aliás, na própria constituição da mesa, o Vox acabou por não ter lugares nenhuns. Os lugares de vice-presidente e de secretários da mesa ficaram todos repartidos entre o Partido Popular, o Partido Socialista e a Frente de Esquerda Sumar. Com isto, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu não me despeço da Ana Isabel Xavier sem lhe fazer aquela pergunta que termina todos os episódios do Mundo a Seus Pés, e é: se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que ias e porquê? Bem, é curioso porque a última vez que me fizeste essa pergunta ainda estávamos em pandemia e por isso o meu mindset era um bocadinho diferente, mas eu eventualmente neste momento, se pudesse, embarcaria numa viagem sem limitações, sem restrições de tempos nem de nada, por Itália, e tentaria de alguma forma concretizar um sonho antigo que ainda não concretizei, que é percorrer toda a costa italiana durante o verão. Ainda não é este verão que eu faço, mas se eu pudesse era exatamente isso que fazia. Ora bem, outro país que também é politicamente muito interessante e talvez sobre o qual falaremos um dia aqui no Mundo a Seus Pés. Para já, resta-nos encerrar esta passagem pela política espanhola. Eu agradeço à Ana Isabel Xavier, agradeço à Salomé Rita pela edição técnica e agradeço sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana no Mundo a Seus Pés. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio com outros protagonistas e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre.